Olá, meu nome é Daniel Silva, sou professor de História Geral e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a história da Europa medieval, especificadamente sobre o feudalismo. O feudalismo, que é um sistema econômico, político e social que está caracterizado, marcado pela presença das pessoas na zona rural, pela produção agrícola de subsistência, por um grande fechamento da sociedade, pela ausência de um Estado maior, ou seja, a formação de uma nação. O feudalismo é o resultado da evolução histórica da Europa, Evolução essa que se deu a partir da crise e queda do Império Romano, lá pelo século V da era cristã. O feudalismo tem diversas características que são peculiares. Apesar de alguns autores encontrarem algumas ideias feudais, algumas marcas feudais no Japão, encontrar também na Rússia ainda no século XX, mas quando a gente fala de feudalismo, a gente fala basicamente da Europa ocidental durante a Idade Média. Vale lembrar que nenhuma transformação histórica se dá por um estalo. As mudanças históricas são consequências das relações que as pessoas vão tecendo. Para entender um pouco do feudalismo, a gente precisa voltar e se situar na crise do Império Romano. O Império Romano, que é visto como um dos mais poderosos de todos os tempos, mas que do século III ao século V da era cristã entrou em decadência por diversos fatores. E aí, esses fatores unidos levaram à formação de um novo sistema. O sistema romano, o sistema do Império Romano, o sistema produtivo, era o escravismo, muito parecido, muito próximo do que acontecia na Grécia Antiga, mas que vai passando por mudanças. E aí o que é que se forma? Se forma um sistema feudal que leva alguns séculos para se consolidar. E aí o seu período de apogeu se dá mais ou menos entre os séculos 9, 10 e 11, quando outro sistema já começa a nascer, que é o sistema capitalista. Nessa primeira tela aqui, nós temos a periodização e o conceito do feudalismo. Qual é o período que está em questão? Principalmente os séculos 8 a 12. Mas há um período de formação entre os séculos 3, 4 até o século 8. Pois, como eu disse para vocês, nada acontece por um estalo. Como a gente pode perceber aqui, conceito na primeira linha, o feudalismo trata-se de um sistema que foi característico da Europa. Um sistema que tem como base uma política descentralizada, ou seja, havia diversos senhores espalhados pela Europa, uma economia de subsistência rural, praticamente não usava moeda, uma sociedade que não trazia mobilidades, ou seja, o lugar social de cada pessoa era determinado pelo critério de nascimento. Portanto, se eu nasci num grupo, dificilmente eu vou passar para outro, E a cultura desse contexto é uma cultura marcadamente religiosa. Isso, como eu já disse para vocês, fruto daquilo que veio evoluindo do Império Romano. No segundo ponto aqui, nós temos a base do feudalismo, a base da terra. A terra era fonte de riqueza. Ninguém se imaginava vendendo terra. Por quê? Porque a terra era a base para a produção de tudo, posto que a maioria das pessoas vivia da agricultura e da pecuária para o próprio consumo. Algumas pessoas me perguntam, havia comércio? Sim, nós podemos dizer que havia comércio, mas foi um comércio que diminuiu muito de limites, As pessoas não trabalhavam em troca de dinheiro e, portanto, teriam como consumir. As pessoas trabalhavam diretamente na produção agrícola e consumiam daquilo que produziam ou do que conseguiam permutar.
Na terceira linha, nós temos a informação de que o feudalismo veio da decadência do Império Romano e evoluiu até se formar com essas marcas que a gente vai visualizar, né? Apesar de haver regiões com algumas semelhanças, mas quando a gente fala de feudalismo, a gente fala marcadamente de algo que está relacionado à história da Europa e Europa Ocidental, ou seja, as regiões onde hoje são a França e adjacências, a Alemanha e adjacências, o norte da Itália e também uma parte da Inglaterra. Por fim, quando a gente está estudando feudalismo, geralmente a gente estuda no contexto da Idade Média. E a gente sabe mais ou menos, né, que a Idade Média vai do século V até o século XV. Não é uma data marcada em cartório, não é uma obrigatoriedade, é uma convenção, né? Não dá para a gente dizer, olha, a partir de hoje, tal data, tudo é Idade Média. É apenas uma data que se convencionou para dizer, olha, esse foi um marco que põe fim, né, a essa determinada realidade. No caso, o que marca o fim da Idade Antiga é a queda do Império Romano, e aí começa a Idade Média, mas não quer dizer que antes dessa data, antes de 476, não já houvessem marcas do feudalismo, e isso não quer dizer também que características da Idade Antiga não tenham prosseguido um pouco mais. Mas como uma convenção, a gente costuma dizer que os 5 primeiros séculos fazem parte da Alta Idade Média, que é o período de formação até chegar no apogeu do feudalismo, e os outros 5 séculos são o momento de decadência do mundo feudal, ok? Como era o cotidiano das pessoas que viviam essa Europa feudal, né? Como era o dia a dia dessas pessoas, o que é que elas faziam, como elas produziam, no que elas acreditavam. Não dá para a gente em meia hora falar todas as questões, mas dá para a gente levantar alguns pontos. Por exemplo, domínio ideológico da igreja e domínio político e militar dos nobres, né? Existia uma ética guerreira na nobreza. Os nobres existiam para combater. Mais à frente a gente vai falar de cada um dos grupos sociais medievais e vocês vão perceber que eles tinham, cada um deles, uma função. A função da nobreza era guerrear e, portanto, a educação da nobreza era uma educação para a guerra. Não dá para dizer que alguém nasce no clero, porque o clero é celibatário, ou seja, os padres, a partir do século XI, eles não podiam casar. Mas já com seus 7, 8, 10 anos de idade, as crianças do sexo masculino eram entregues para que eles pudessem ser educados e se tornarem os futuros sacerdotes. Portanto, a igreja vai cuidar da proteção espiritual das pessoas, vai cuidar da condução ideológica das pessoas, e a nobreza vai cuidar da política e vai cuidar das questões militares. Isso ajuda a entender por que o cristianismo era tão importante para o feudalismo. Mas há um detalhe, gente. A igreja, ela inicialmente é perseguida lá no Império Romano, como vocês bem sabem, né? Imperadores como Nero, Calígula, Diocleciano perseguiam os membros da igreja, mas a partir do século IV da era cristã, Constantino assimila a igreja dentro do Império Romano, a igreja aprende a sua estrutura e termina se transformando na grande herdeira. O que é que seria a queda de Roma? Qual o impacto disso? Seria mais ou menos como que todos os governos do mundo deixassem de existir. Quem seria o condutor, o novo condutor da sociedade? No caso, depois da queda de Roma, a única instituição que sobrou de Roma e que tinha capacidade de tomar esse papel, de cuidar dessas questões, era a Igreja Católica. Dessa forma, a gente compreende por que a Igreja interferia, influenciava e conduzia tanto no período medieval. Se por um lado a Igreja vai receber diversas críticas, principalmente
a perseguição a quem não quisesse ser cristão, a Inquisição. Por outro lado, se não fosse a Igreja, talvez a Europa não tivesse conseguido se formar, porque foi a Igreja Católica que ajudou a frear, a amansar o ímpeto guerreiro e violento que existia no mundo antigo. Ora, a queda de Roma, que começa no século III e se consolida no século V, sofreu diversas incursões bárbaras. Tanto os romanos eram violentos, quanto os bárbaros eram violentos. Se não tivesse sido a Igreja, não teria havido esse amansamento dessa sociedade europeia. Podemos apontar também um outro ponto super significativo. A história romana é uma história de maioria das pessoas vivendo na zona rural, mas a dinâmica da sociedade era a dinâmica urbana, ou seja, não somente Roma, a cidade capital do Império Romano, era importante, como havia diversas outras cidades em cada uma das regiões que eram importantes centros administrativos, mas também importantes centros econômicos e culturais. Com a decadência romana, a sociedade ruraliza-se. São pouquíssimas as cidades que a gente vai encontrar antes do ano 1000 que tinham mais de 10 mil habitantes. A maioria esmagadora tinha entre 2 e 3 mil habitantes. Eram muito mais vilas do que propriamente cidades. Por quê? Porque a maioria das pessoas estava residindo na zona rural, vivendo nos feudos, produzindo nas suas atividades agrícolas e pecuaristas. Um ou outro seria mineiro, extrativista, um ou outro seria comerciante, mas a maioria da sociedade era de trabalhadores camponeses que viviam da agricultura e da pecuária. Temos também, nesse contexto daí, por causa das carências da medicina, praticamente não existiam médicos, na verdade existiam algumas pessoas que tinham alguns conhecimentos, mas eles eram muito parcos, né? A alimentação também era muito precária. Nós hoje comemos bem mais do que as pessoas comiam nessa época, né? Nós comemos não necessariamente de qualidade, e aí qualidade eu estou falando de nutrientes, mas em calorias a gente consome bem mais, e por isso a expectativa de vida era muito pequena. As pessoas viviam aí seus 30, 35 anos. Alguns chegavam a uma idade bem maior do que essa, mas a média estaria ali em seus 30, 35 anos. Altíssimos índices de mortalidade no parto, tanto das mães quanto das crianças, às vezes os dois, e principalmente mortalidade durante a vida por causa de problemas de saúde. Para vocês terem ideia, nas cidades europeias a água era de tão baixa qualidade que as pessoas preferiam beber cerveja. E aqui não está uma brincadeira, está uma realidade. Como a cerveja passava por um processo de fermentação, ela era de maior qualidade para o consumo humano do que a água. Percebem? Um outro ponto que a gente vai colocar aqui é a questão do patriarcalismo, ou seja, da prevalência, da predominância dos homens sobre as mulheres. Vocês podem inclusive olhar nos relatos feitos a partir de textos da Igreja Católica ou de escritores medievais, a mulher era colocada numa situação subalterna, inclusive numa situação extremamente preconceituosa, associando-a à figura do diabo. De forma geral, a Igreja pregava que Cristo, que a salvação estava para todos, homens e mulheres, mas sempre via a mulher como aquela pessoa que tira a racionalidade masculina. E como a Idade Média é um período nos quais as pessoas têm muito mais medo da morte e do inferno do que atualmente, então qualquer semelhança, qualquer associação com a condenação, com a ida ao inferno, deveria ser evitada, né? Nós temos também
no contexto medieval, né? Como não havia praticamente estudo científico e os que haviam eram feitos pela igreja, se por um lado a igreja buscava suprimir, condenar, perseguir quem fizesse algo contrário aos seus ensinamentos, por outro, era ela a única com capacidade de fazer algum estudo. Foi a igreja que conseguiu, por exemplo, guardar textos do direito romano, da ciência política romana, da filosofia grega, da literatura grega, né? Foi a igreja que conseguiu fazer algo de científico no contexto medieval. Portanto, de forma geral, já que quem é que compunha a igreja? Algo em torno de 1 a 2% da população. Portanto, o restante, a maioria esmagadora, era de pessoas que não tinham contato com as letras, portanto não iam ter contato com a ciência. A explicação no dia a dia não era natural, era sobrenatural, ou seja, o tempo inteiro as pessoas entendiam que aquilo que estava acontecendo era obra de deuses, demônios, anjos, duendes. Boa parte dessas lendas urbanas que a gente conhece hoje, como lobisomem, vampiro, dentre outros, surge nesse contexto, misturando as crendices populares com a cultura que veio dos chamados povos bárbaros. Havia um grande pessimismo nessa sociedade, havia um grande fatalismo, ou seja, eles sempre imaginavam desgraças, coisas ruins, eles eram milenaristas, o que significa dizer que a cada vez que fosse passar de algum ano 99 para algum 00, tipo de 899 para o ano 900, do ano 999 para o ano 1000, eles sempre imaginavam que o mundo iria se acabar, né? A mentalidade era, portanto, extremamente religiosa, mas extremamente irracional também. Eles não usavam da razão nas suas compreensões, né? Como eu já disse para vocês, a economia feudal estava baseada no feudo. O que era o feudo? A palavra feudo, na sua origem, significa concessão. Um feudo é uma concessão de alguém para um outro alguém. Mas como a maioria das concessões eram em propriedades de terras, passou-se a associar feudo com a propriedade de terra. E neste sentido, o feudo era dividido em algumas partes. Existia o manso senhorial, que era parte do feudo, em que toda a produção caberia ao senhor dono do feudo. Haveriam os lotes de terra do manso servil, nos quais os servos recebiam essa parcela para produzir o próprio sustento, e existiam as terras coletivas ou o manso comunal, manso coletivo, onde eles iam pescar, caçar, pegar árvores, colher raízes, enfim, né? Como o feudo, de maneira geral, pertencia ao senhor, e este senhor tinha que se preocupar diariamente com a sua formação militar, já que a função dele era ser guerreiro, quem trabalhava era o servo. O servo tinha uma relação de obrigações para com o seu senhor. Por exemplo, nos 7 dias da semana, o domingo era considerado o primeiro dia. O domingo era o dia do Senhor. A palavra domingo vem de domos, aquele que domina, né? Portanto, esse dia era o dia do, entre aspas, descanso. Quem trabalha na zona rural sabe que todo dia você faz alguma coisa, né? Mas era o dia em que se trabalhava menos, porque era o dia de ir à missa, era o dia de ouvir não somente a palavra de Deus, mas também todos os comunicados. Comunicados falando sobre impostos, comunicados dizendo que o senhor feudal vai casar o filho e todo mundo tem que dar um presente, coisas nesse estilo, né? Vamos imaginar agora segunda, terça e quarta. Uma família de servos vai trabalhar nas terras do Senhor. Eles vão cumprir, portanto, com uma obrigação que a gente chama de corvéia. É um trabalho obrigatório que todo mundo tem que fazer em alguns dias da semana. Digamos que quinta, sexta e sábado
essa mesma família vai trabalhar agora no manso servil, ou seja, nas terras que lhes foram emprestadas, né? O que significa dizer que estes senhores, eles têm direito de obrigar o servo a trabalhar, direito de obrigar o servo a pagar uma parcela da produção, que é o que a gente denomina de talha. Existiam outras obrigações servis também, né? Prosseguindo aqui, do ponto de vista político. Aliás, você sabe o que é política? Geralmente a gente associa política com política partidária. E como aqui no Brasil nós não fomos educados, nós não fomos formados para sermos cidadãos, a gente detesta política, mas política é extremamente importante. E nesse contexto, como é que se dava a política? Como é que se dava a relação do poder? Era o poder do senhor feudal, dono da terra, e da igreja sobre os camponeses. Mas como não havia países, como o que importavam eram os feudos, existiam, portanto, diversos senhores feudais que controlavam cada uma das regiões. O poder era fragmentado, o que significa dizer para vocês que cada senhor determinava as regras que valeriam para a sua sociedade, para a sua comunidade, né? A Europa, portanto, era um mosaico, era como se fosse um quebra-cabeça cheio de feudos, de pequenos reinos, de ducados, de principados. Aqueles que eram mais poderosos eram chamados de suzeranos e tinham diversos senhores que lhes serviam, que lhes eram fiéis, eram chamados vassalos, né? Vale lembrar também que mesmo que existisse alguém com o nome de rei, mas ele só tinha plena autoridade sobre o próprio feudo. Vocês têm aqui uma imagem, né, de um camponês comandando outros camponeses na produção do trigo. Quais eram as principais mercadorias produzidas? Trigo, cevada, centeio, criação de animais de pequeno porte, né? Complementava-se muito essa alimentação com a caça de pequenos animais, né? Quem criava uma vaca, quem criava uma ovelha, não ia matá-la, porque ela forneceria leite, e o leite dava origem a diversos alimentos. Além do mais, não havia geladeira. Matar um boi, matar uma vaca, era ter carne estragada na certa. Portanto, eles preferiam os animais de pequeno porte. O porco era muito admirado, porque sua gordura, ao ficar fria, poderia encobrir a carne e conservá-la por diversos dias. Aqui nós temos o exemplo de um feudo, as partes de um feudo. Nós temos um castelo, nós temos as partes de produção, nós temos um lago, um pequeno rio, onde eles faziam moinho para moer os grãos. É claro que aqui é apenas um desenho, é um exemplo de um feudo, mas para a gente compreender que ele funcionava basicamente com sua estrutura agrícola de sobrevivência, né? Aqui está um pouco da pirâmide social, certo? Lá em cima você tem a figura do rei ou de um grande nobre. Abaixo você vai encontrando membros da nobreza, você vai encontrando membros do clero, e nas camadas mais baixas você vai encontrar os trabalhadores. Há alguns poucos trabalhadores urbanos, como artesãos em ferro, em tecido, em couro, em madeira, em vidro, e basicamente a população que vivia na zona rural, que trabalhava com a agricultura. Como é que era a sociedade? Era uma sociedade estamental, ou seja, de pouca mobilidade. Era uma sociedade também que cada um tinha uma função. Então a função do clero é rezar por todos, é combater os inimigos da alma. A função da nobreza é combater os inimigos do corpo, ou seja, combater, por exemplo, os povos bárbaros. E a função do povo era trabalhar para sustentar a todos. Essa é uma sociedade coletiva que, segundo os ensinamentos da igreja, iria imitar
a ideia da Santíssima Trindade. Se Deus é uno e trino, essa sociedade era una, porque era a sociedade cristã, e era trina também, porque uns rezavam, outros combatiam e outros trabalhavam. Está aqui um pouco mais da pirâmide social. Lá em cima você tem a figura do rei, né? Mas o rei era apenas um senhor mais poderoso, mas em cada feudo quem mandava era o respectivo senhor, né? As relações sociais eram relações que poderiam ser horizontais, ou seja, dentro de um mesmo estado, ou então relações hierárquicas. O primeiro estado é o clero, o segundo é a nobreza, o terceiro é o grupo dos trabalhadores, dos camponeses. Para formar a sociedade europeia feudal, nós temos elementos de origem bárbara, germânica e origem romana, né? Quais seriam os elementos germânicos? Comitados, que é a relação de fidelidade. Todo guerreiro tinha como base ser fiel ao seu senhor. Dar a vida pelo Senhor era a maior prova de fidelidade. Mas o Senhor não abandonava, era fiel a ele também. Então existia uma relação de reciprocidade, que era comprovada da seguinte forma: toda vez que o Senhor podia, ele beneficiava os seus vassalos. Toda grande vitória de um senhor era conduzida pela distribuição de terra entre os seus principais guerreiros. De origem romana, nós temos a necessidade das pessoas se tornarem servas, precisarem de proteção dos senhores, e temos também a prática da fixação dos seres humanos à terra em que eles nasciam, é o colonato. Dificilmente alguém que nascia em uma terra iria morar em uma outra terra, quer dizer, nasceu nesse feudo, vai viver nesse feudo, casar, reproduzir, morrer nesse feudo, e os filhos e netos e bisnetos vão prosseguir nessa mesma linhagem, né? Para a gente começar finalizando aqui, eu queria que vocês agora se ligassem, né? Que vocês se orientassem de que esse contexto feudal é um contexto mais ocidental europeu. A Europa Oriental, ela estava nessa época com o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente. Portanto, pensar o feudalismo, pensar a Idade Média, é pensar, né, uma realidade da Europa Ocidental, e que recebeu a interação, a participação de alguns outros povos, como, por exemplo, a Europa teve contato com os povos bárbaros, a Europa teve contato com os povos muçulmanos, e isso foi ajudando a formar essa cultura europeia que redunda depois na formação das nações que a gente bem conhece. Só para repetir: mentalidade cristã, economia agrícola e pecuarista para o próprio sustento, política fragmentada nas mãos dos senhores e uma sociedade com baixíssima mobilidade. Esse era o feudalismo europeu, que é um dos elementos que fazem parte da Idade Média Europeia. Um abraço a